Por trás das luzes ofuscantes, do aplauso ensurdecedor e dos corpos gigantescos que admiramos no ringue da WWE, uma história completamente diferente geralmente começa após o fim de uma carreira. O que acontece com um corpo quando os planos de treino desaparecem, as lesões permanecem e o aplauso silencia. Para muitos ex-superstars, isso se tornou o maior desafio de suas vidas. Hoje, vamos dar uma olhada nas lendas da WWE, cuja impressionante forma física não era mais a mesma depois de se aposentarem do ringue. E começamos com um homem que era considerado um puro pesadelo nos anos 90. Psycho Sid. Psycho Sid. Nos anos 1990, Psycho Sid era o medo personificado. Com sua estatura maciça, ombros largos e olhar gélido, ele parecia um monstro capaz de destruir qualquer oponente física e mentalmente. Suas aparições eram imprevisíveis, calmo em um momento, explodindo no próximo. Essa mistura o tornou uma das figuras mais aterrorizantes de sua era. Os fãs realmente acreditavam que quase ninguém conseguiria parar esse homem. Mas em 2001, tudo mudou drasticamente. Durante uma luta, Sid arriscou um Big Boot do topo da corda. Para um homem de seu tamanho, foi um erro fatal. O pouso resultou em uma fratura chocante na perna, uma das lesões mais brutais já vistas ao vivo no ringue da WWE. Esse momento significou praticamente o fim de sua carreira ativa no wrestling. Embora tenha feito aparições esporádicas, o dominante Psycho Sid desapareceu dos holofotes. Com o passar dos anos, seu corpo também mudou. A massa muscular outrora enorme deu lugar a uma aparência visivelmente mais calma. A imagem ameaçadora desapareceu. Foi ainda maior a surpresa quando, em 2012, aos 51 anos, Sid apareceu de repente em um palco de fisiculturismo, bem treinado, definido e competitivo. Talvez seu corpo não fosse mais o mesmo de antes, mas o impulso interno de provar a si mesmo ainda queimava. Foi realmente o corpo que tornou Psycho Sid imortal? Ou sua vontade inabalável? 2. Mark Henry. Mark Henry foi por anos o símbolo de força bruta e inegociável na WWE. Seu apelido, The World's Strongest Man, o homem mais forte do mundo, já era suficiente para fazer os oponentes duvidarem, mesmo antes do gongo soar. Sua constituição colossal, os braços massivos e o olhar imóvel transmitiam a sensação de que ali não estava um lutador comum, mas sim uma força da natureza. Em seus melhores anos, Henry dominou o ringue não pela velocidade ou técnica, mas pela pura superioridade física e presença. Após o fim de sua carreira ativa, porém, um capítulo completamente novo em sua vida começou. Décadas de estresse máximo, intermináveis sessões de treinamento e pressão constante cobraram seu preço. Mark Henry decidiu conscientemente dar um descanso ao seu corpo. Os treinos extremos desapareceram, assim como a necessidade de manter uma forma perfeita constantemente. Com o tempo, sua figura perdeu definição. A massa muscular outrora dura como pedra tornou-se mais macia, sua aparência mais relaxada. Mas com a perda dessa força externa, algo diferente veio à tona. Henry ganhou serenidade, dignidade e um novo tipo de força. Hoje, ele não está mais sob os holofotes como um colosso assustador, mas como uma lenda respeitada, mentor e autoridade tranquila. Sua história levanta uma questão central. A verdadeira força significa realmente apenas músculos? Ou ela só se manifesta quando se pode desapegar? 3. Batista. Batista, nos anos 2000, era a personificação da dominância física na WWE. Com seu tamanho imponente, massa muscular extrema e carisma explosivo, ele parecia um predador imparável. Cada aparição parecia uma declaração de poder. Como várias vezes campeão mundial e vencedor do Royal Rumble, ele estava no topo absoluto do mundo do wrestling. Seu corpo era sua marca registrada, um símbolo de violência, controle e força indomável. Após sua saída da WWE,
Batista, no entanto, seguiu um caminho completamente novo. A mudança para Hollywood o forçou a se redefinir. Ele não queria mais ser percebido apenas como um lutador musculoso, mas sim como um ator sério. Com essa decisão, começou também uma transformação física consciente. Batista mudou sua alimentação, adotou um estilo de vida vegano e reduziu propositalmente sua massa muscular para se tornar mais ágil e saudável. Quando ele finalmente apareceu nos tapetes vermelhos com uma estatura visivelmente mais esbelta, muitos fãs ficaram chocados. O corpo, outrora maciço, era quase irreconhecível. Mas o próprio Batista explicou abertamente que nunca se sentiu tão bem quanto nessa fase. Sua força havia se deslocado, saindo da pura massa muscular para o autocontrole, disciplina e equilíbrio interior. A perda de sua gigantesca forma física foi realmente um retrocesso, ou antes, a prova de que a força pode ter muitas faces. 4. Sunny. No final dos anos 1990, Sunny era uma das personalidades mais conhecidas e cobiçadas da WWE. Com sua aparência marcante, carisma autoconfiante e uma presença que funcionava mesmo sem golpes de wrestling, ela se tornou um verdadeiro fenômeno da cultura pop. Houve uma época em que ela era considerada a mulher mais baixada na internet primitiva. Sunny representava glamour, atenção e a parte sedutora do entretenimento de wrestling que cativou milhões de espectadores. No entanto, depois que ela deixou a WWE, sua vida começou a sair lentamente do controle. Sem a estrutura sólida do negócio, sem câmeras e sem aplausos, ela perdeu o rumo. Seu corpo mudou drasticamente, ela ganhou muito peso e a imagem outrora radiante desapareceu. Ao mesmo tempo, ela se aprofundou cada vez mais em um turbilhão de problemas de dependência, dificuldades financeiras e conflitos legais. Múltiplas prisões e passagens pela cadeia deixaram claro o quão longe ela havia se distanciado de sua vida anterior. O ponto mais baixo definitivo veio anos depois com um trágico acidente de carro sob influência de álcool, que custou uma vida humana e tirou a liberdade de Sunny. Sua história é um doloroso lembrete de quão implacável a fama pode ser quando ela desaparece. Foi realmente a perda de seu corpo que destruiu Sunny, ou a perda de orientação e apoio após o fim dos holofotes? 5. Jake the Snake Roberts. Jake the Snake Roberts nunca foi o superstar mais musculoso de sua geração, mas poucos conseguiam igualar sua aura. Com voz baixa, movimentos lentos e uma calma sinistra, ele gerava mais medo do que muitos oponentes fisicamente superiores. Suas promos pareciam jogos psicológicos, sua presença como uma sombra escura sobre o ringue. Em seu auge, Jake representava controle, ameaça e uma profundidade que ia muito além da pura força muscular. Nos bastidores, porém, ele lutava contra demônios que eram mais fortes do que qualquer oponente no ringue. Álcool, depressão e um estilo de vida destrutivo consumiram seu corpo e mente por anos. Seu peso aumentou drasticamente. Sua aparência outrora impressionante deteriorou-se e problemas de saúde dominaram sua vida. O homem que antes espalhava medo, de repente parecia quebrado, isolado e perdido. Quando tudo parecia perdido, a virada veio através de Diamond Dallas Page. Com apoio, disciplina e um novo estilo de vida, Jake começou a lutar para se recuperar lentamente. Ele perdeu peso, recuperou a dignidade e encontrou um novo propósito. Sua inclusão no Hall da Fama da WWE foi mais do que uma homenagem. Foi a prova de que mesmo uma queda profunda não precisa significar o fim. A história de Jake não é a melhor prova de que a verdadeira força reside em se levantar novamente? 6. Scott Hall. Scott Hall, inesquecível para milhões de fãs como Razor Ramon, encarnava outrora a coolness, autoconfiança e dominância sem esforço. Com sua estatura atlética, estilo de movimento suave e carisma lendário, ele parecia uma estrela para quem tudo dava certo. Embora nunca tenha ganhado um título mundial, ele marcou uma geração inteira.
Sua Leather Match contra Shawn Michaels é considerada até hoje um marco e mostrava um corpo que unia perfeitamente força, agilidade e elegância. Após o fim de sua carreira ativa, porém, começou uma dolorosa queda. Problemas com álcool e drogas dominavam seu cotidiano. Velhas lesões se tornavam cada vez mais perceptíveis. Seu corpo perdia massa muscular, sua saúde piorava rapidamente, e o antes tão autoconfiante Hall parecia cada vez mais frágil. Em 2002, veio o ponto mais baixo definitivo, quando ele foi demitido da WWE após um incidente nos bastidores. Para muitos, parecia que sua história terminaria tragicamente. Mas também Scott Hall teve uma última luta. Com a ajuda de Diamond Dallas Page, ele começou novamente a lutar contra suas dependências. Ele ganhou estabilidade, dignidade e paz interior. Embora sua antiga forma física nunca tenha retornado completamente, seus últimos anos narraram sobre maturidade e reconciliação. Scott Hall, no final, talvez não tenha recuperado seu corpo, mas sim sua alma? 7. Triple H. No auge de sua carreira, Triple H era da imagem perfeita de um superstar da WWE. Seu corpo parecia esculpido em pedra, simétrico, poderoso e impecável. Cada movimento irradiava controle e autoridade. Quando sua música tocava, o público sabia que não apareceria um lutador comum, mas um homem que personificava o poder. Por anos, ele dominou a WWE, não apenas como várias vezes campeão mundial, mas também como o rosto da disciplina e da ambição. Com o fim de sua carreira ativa, porém, essa imagem mudou visivelmente. Triple H se retirou do ringue passo a passo e assumiu cada vez mais responsabilidades nos bastidores. Ao mesmo tempo, ele começou conscientemente a reduzir a massa muscular para proteger sua saúde. Após décadas de esforço físico e uma grave doença cardíaca, ficou claro que seu corpo precisava de outras prioridades, além do tamanho e da dureza máximos. Hoje, sua forma física é visivelmente mais esbelta, marcada pelo tempo e pela experiência. Cabelos grisalhos, um olhar tranquilo e uma presença que não se baseia mais na intimidação, mas no respeito. Triple H completou a transição de guerreiro para líder. Ele realmente perdeu algo, ou ele encontrou, em vez disso, uma nova forma de força que não reside mais no espelho, mas no legado. 8. Ahmed Johnson. Em meados dos anos 1990, Ahmed Johnson era considerado uma das maiores promessas futuras da WWE. Seu tamanho enorme, força explosiva e carisma intenso faziam com que ele parecesse um main eventer nato. Quando ele estava no ringue ao lado de estrelas estabelecidas, era imediatamente notável o quão dominante era sua forma física. Sua histórica vitória no campeonato intercontinental o tornou o primeiro detentor de título afro-americano desse tipo, e parecia ser o início de uma grande carreira. Mas foi exatamente nessa fase decisiva que o destino atacou. Uma grave lesão renal forçou Johnson a uma longa pausa, e quando ele retornou, foi perseguido por mais problemas de saúde. Seu corpo, antes seu maior trunfo, começou a falhar com ele. A falta de constância, juntamente com o enorme desgaste físico, interrompeu sua ascensão abruptamente. A WWE perdeu a confiança, e Johnson desapareceu gradualmente das grandes storylines. Após sua retirada dos holofotes, seu corpo também mudou significativamente. Ele ganhou muito peso. A explosividade atlética havia desaparecido. Hoje, Ahmed Johnson é um símbolo de um dos maiores "e se" da história da WWE. Se seu corpo tivesse aguentado, quão longe ele realmente poderia ter chegado. 9. Scott Steiner. Scott Steiner foi por anos a referência para a massa muscular extrema no wrestling profissional. Como Big Papa Pump, ele apresentava um corpo que parecia quase sobre-humano, braços maciços, ombros inflados e uma presença que intimidava qualquer oponente. Em seu auge, parecia que não havia limites para o que seu corpo podia fazer. Sua transformação em uma estrela solo
o tornou uma das aparições mais marcantes da história da WCW e, posteriormente, da WWE. No entanto, após o fim de sua carreira ativa, a realidade o alcançou. O estresse intenso, inúmeras lesões e o curso natural do tempo cobraram seu preço. Quando Scott Steiner reapareceu publicamente anos depois, muitos fãs mal o reconheceram. A massa muscular outrora explosiva havia desaparecido. Seu corpo parecia menor e mais macio, marcado pelas cicatrizes de uma longa e intransigente vida de wrestler. Apesar disso, uma coisa não havia mudado. Sua postura autoconfiante, seu olhar orgulhoso e sua personalidade inabalável permaneceram. Scott Steiner pode ter perdido sua lendária forma física, mas sua imagem como Big Poppa Pump continua viva. Não é exatamente isso que faz um verdadeiro astro, que seu legado seja mais forte do que qualquer mudança física? 10. Road Dogg. Ao contrário de muitas outras estrelas da WWE, Road Dogg nunca foi conhecido por um corpo perfeitamente definido ou excessivamente musculoso. Sua verdadeira força estava em outro lugar. Com seu carisma, humor e sua conexão única com o público, ele se tornou uma das personalidades mais populares da Attitude Era, como membro da D-Generation X e dos New Age Outlaws. Cada uma de suas aparições vivia de energia, palavras e presença, não de massa muscular. Após o fim de sua carreira ativa, seu estilo de vida mudou significativamente. Sem a pressão constante do treino e marcado por anos de problemas nas costas e joelhos, seu corpo começou a ganhar volume. Em aparições posteriores, Road Dogg mal parecia fisicamente o performer do final dos anos 90. Mas em vez de se definir por isso, ele falou abertamente sobre as consequências do wrestling, sobre dores, preocupações com a saúde e a realidade após a fama. Mesmo assim, ele nunca perdeu o que realmente o fazia. Seu sorriso, sua aura positiva e sua paixão pelo negócio permaneceram inalterados. Road Dogg mostra que um superstar não se torna imortal por seu corpo, mas pelas emoções que ele deixa no público. No final, não é exatamente isso que realmente importa. Os corpos dessas lendas da WWE mudaram, alguns drasticamente, outros sutilmente com o tempo. Mas suas histórias nos lembram que a fama é passageira, enquanto as memórias permanecem. Se você gostou dessas informações, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder mais histórias do mundo do wrestling. Qual dessas mudanças mais te surpreendeu?